A história começa em um campo em chamas, com uma garota chamada Ramilia parada no meio do fogo, indefesa, cobrindo os ouvidos enquanto esperava que alguém viesse resgatá-la. Naquele momento seu pai apareceu na frente dela agindo como seu escudo e com um sorriso no rosto ele deu um tapinha na cabeça dela e garantiu que tudo ia ficar bem pois ele sempre seria seu herói ao seu lado era um lobo mágico. E o inimigo à sua frente era um homem encapuzado que ficou surpreso ao ver que o domador de lobos finalmente havia retornado. Mas ele zombou dele, dizendo que ele nada mais era do que um falso herói que recebeu o poder de outros. Na verdade, ele nem era um herói, mas um simples hipócrita que fingia ser um. O pai não negou as palavras dela, até admitiu que não era um herói, já que seus poderes vinham da filha. No entanto, ele também acreditava firmemente que não havia um caminho único e estava determinado a se tornar mais forte. Para atingir esse objetivo ele avançava passo a passo e não tinha intenção de parar. Agora, em sua busca para se tornar uma lenda, ele entendeu que só faltava um grande passo a ser dado, derrotar seu oponente e salvar sua filha. Corta para um flashback. Acontece que Ramila nem era sua filha verdadeira. Sua mãe estava morrendo e nos últimos momentos ela pediu que ele cuidasse de sua filha. Ele não queria deixá-la morrer e perguntou seus nomes, mas não conseguiu salvá-la. Suas últimas palavras foram o nome da garota, Ramilia. 5 anos se passaram assim, e Wolf, que agora era um aventureiro comum, estava na floresta coletando ervas. Ele começou sua carreira aos 12 anos, e com a força da juventude, lutou contra muitos demônios. Mas finalmente atingiu o seu limite e foi ultrapassado por jovens e talentosos aventureiros. Então, quando seu crescimento estagnou, ele parou de se aventurar e começou a ganhar a vida vendendo ervas e minerais. Além disso, sua classificação era apenas a terceira mais baixa, e as únicas habilidades que ele conhecia eram de nível médio, como avaliação, preparação e outras habilidades básicas. Isso foi tudo que ele conseguiu nos últimos 15 anos. No entanto, havia algo mais. Quando voltou para casa, sua filha o esperava ansiosamente e o recebeu com um grande abraço. Embora 15 anos já tivessem se passado, Wolf ainda não tinha certeza se o nome que a mãe lhe dissera era dele ou da menina, e ele nunca saberia, mas decidiu dar esse nome ao bebê que ela lhe deixou. Havia também alguns livros que a mãe havia deixado para trás. Naquela época, Wolf criava Ramila em sua cidade natal, a vila de Nicar, com a remuneração que recebeu depois de trabalhar como aventureiro por mais de 15 anos. No início ele nem sabia trocar fraldas e havia momentos em que adormecia com Ramila ainda nos braços. Em contraste com seu pai medíocre, ela cresceu incrivelmente rápido e aos 5 anos já conseguia usar todos os feitiços mágicos básicos. Um dia ela estava lendo um livro e, quando ele veio olhar, ela perguntou se era um estudo sobre feras mágicas. Ela respondeu que sim, era sobre as feras mágicas que apareceram em Estrabar há cerca de 200 anos. Mas ele também explicou que existia uma teoria do mundo paralelo que era falha e não mencionava a fonte de energia. Enquanto ela falava, ele não pôde deixar de ficar surpreso por ela ler coisas tão complexas tão jovem, mas ainda mais. Ele perguntou por que ela estava lendo o livro em seu colo se ele já havia feito uma mesa para ela. Ela respondeu que gostava mais assim. Quando ele perguntou por quê, com um grande sorriso ela disse que era porque o amava muito. Ao ouvir isso, ele não pôde deixar de sorrir também e concordou em deixá-la fazer o que quisesse. Então, mais 3 anos se passaram e um dia toda a cidade entrou em pânico ao saber que lobos baios estavam se aproximando. As pessoas estavam com medo porque eram monstros e a cidade não tinha aventureiros. Foram ao prefeito pedir uma solução e, sem saber o que fazer, ele decidiu que abandonariam a aldeia. Wolf então se adiantou e afirmou que cuidaria dos Valgolves. Os outros tentaram detê-lo, lembrando-lhe que ele havia se aposentado há anos e que um aventureiro como ele não poderia enfrentar aqueles lobos. Ele sabia disso perfeitamente. No entanto, ele simplesmente respondeu que tinha uma filha que precisava proteger. Ela, embora assustada, apoiou-o e, com lágrimas nos olhos, pediu-lhe que prometesse voltar saudável e ele prometeu que enfrentou o Bachol completamente sozinho e embora a princípio tenha conseguido resistir aos seus ataques logo foi vencido quando a fera mordeu seu ombro deixando todos horrorizados mas mesmo assim ele não desistiu. Ele se manteve firme e o esfaqueou com sua espada. No entanto, ele não conseguiu causar muitos danos e o lobo o atingiu, fazendo-o largar a arma. Ele derrubou-o e, quando estava prestes a devorá-lo, Lobo pegou uma planta venenosa que havia apanhado antes e enfiou-a no ferimento.
O Volvol uivou de dor e começou a atacar aleatoriamente, mas logo o veneno fez efeito e ele finalmente caiu morto. No entanto, Wolf também sofreu muitos danos e perdeu a consciência. Ramila cuidou dele usando todos os tipos de remédios e feitiços de cura. 10 dias depois, ele finalmente acordou, e a primeira coisa que fez foi acariciar a cabeça dela enquanto ela dormia ao lado dele. Ela se emocionou, o abraçou, chorando incontrolavelmente, e ele se desculpou por deixá-la preocupada. Então, mais calmo. Ela disse a ele que quando crescesse se tornaria uma aventureira para poder protegê-lo. E ele prometeu que, nesse caso, também se tornaria um herói que poderia protegê-la. Depois desse incidente, mais 7 anos se passaram e, em casa, Wolf estava ligando para Ramilia, lembrando-lhe que se atrasaria e que seria desrespeitoso fazer o mensageiro da capital real esperar. Ramilia já tinha 15 anos, enquanto lavava a louça com sua magia, perguntou-lhe se precisava mesmo ir. Ele a lembrou de que isso era exatamente o que ela sempre quis e que também estava feliz por ela poder investigar o que sua mãe havia feito. Ela admitiu que era verdade, mas não queria deixá-lo e o abraçou. Ela perguntou se ele não estava preocupado com ela, já que ela estava muito preocupada com ele. Ele disse que sim, que estava preocupado, mas também tinha certeza de que ela ficaria bem. Ela começou a se comportar como sua mãe, dizendo que quando ela fosse embora ela deveria manter a casa limpa, usar roupas limpas todos os dias, coma vegetais, e o mais importante, não faça nada perigoso. Ele apenas sorriu e garantiu a ela que não faria nenhuma loucura como da última vez, e ela ficou aliviada ao ouvir isso. Mais tarde, ela finalmente partiu em uma carruagem e todos na cidade vieram se despedir dela. Durante a viagem havia um jovem sentado ao lado dela que comentou que achava que no final ela não iria para a capital. Ele era um mágico de classe e pesquisador chamado Leigh Bard, do Royal Institute of Magic em Rissart. Ele apertou a mão dela e informou que seria seu secretário de agora em diante e que desejava trabalhar com ela. Ramírez não se interessou em conversar com ele e simplesmente disse que não iria desistir de sua decisão. Além disso, mesmo que o fizesse, ele entendia que quem mais sofreria seria seu pai. Leigh perguntou diretamente se ele tinha algum tipo de complexo com seu pai, o que a deixou com muita raiva, e ela gritou que não era isso, que simplesmente amava muito o pai. Ele respondeu que isso era basicamente o que você chama de complexo paterno. Num tom sério, ela disse a ele que seu pai era um herói para ela. Ele perguntou se ela não era apenas uma aventureira rank D, mas ela não se importou. Para Ramilia, seu pai sempre seria seu herói e por isso ela estava determinada a protegê-lo. De repente ela gritou e pediu ao motorista para parar a carruagem. Ela desceu rapidamente e o motorista perguntou o que estava acontecendo. Havia um barulho vindo do subsolo e ela disse para ele se esconder dentro da carruagem. Ele não entendeu o que estava acontecendo, mas Leigh insistiu para que ouvisse Ramila. Então ele aceitou. Ele então perguntou se ela precisava de sua ajuda, e ela o lembrou que ele agora era seu superior. No entanto, ele explicou a ela que até que ela fosse oficialmente nomeada, ela ainda era uma civil. Ela não se opôs e aceitou sua ajuda, quando de repente uma enorme criatura parecida com um verme emergiu do chão. Lacey ficou atordoada e se perguntou por que um monstro de classe A, um Gretorre, estava em uma região tão remota. Ele aconselhou Ramilia a ir embora imediatamente, mas ela simplesmente lhe disse para ficar para trás enquanto ela cuidava do assunto. Ele começou a recitar um longo encantamento enquanto o monstro esperava que ele o completasse. Ele então lançou uma enorme bola de fogo que atingiu diretamente o grande verme, incinerando-o completamente. Leigh ficou completamente chocado ao reconhecer que o feitiço que acabará de usar era uma magia mítica de nível 10, e que se ele tivesse cometido um único erro ao lançá-lo, seu poder teria destruído tudo ao seu redor. Além disso, um feitiço desse nível só poderia ser usado por um aventureiro de nível SS, mas ela o fez com total facilidade. Então ele se virou e disse que deveriam continuar como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, a cena voltou para Wolf, que, agora completamente sozinho, iniciou sua rotina diária. Seu dia começou com golpes de espada, tentando melhorar as deficiências que ainda tinha da luta contra os Volgolves, há 7 anos. Além disso, ele não queria ver Ramila triste de novo, então queria ficar mais forte. Então ele notou uma velha tirando água do poço, então se aproximou dela e se ofereceu para ajudá-la. Ela se desculpou, pois não foi a primeira vez que ele a ajudou. Mas ele garantiu que ela não tinha nada com que se preocupar. Além disso, lembrou-lhe que a cidade já tinha poucos homens, então deveria deixar o trabalho pesado para ele. Aí conheceu o velho Milo, que reclamava de dores nas costas, e resolveu ajudá-lo preparando uma pomada com ervas medicinais.
Ele esfregou a mistura nas costas e o velho imediatamente sentiu alívio, muito grato por isso. O Wolf até lhe deu um pouco mais para usar quando doía. Então outro homem se aproximou com algumas pedras que queria lhe dar. O Wolf agradeceu, lembrando que não havia necessidade de tratá-lo como uma criança, já que ele tinha 42 anos, e todos riram. Mais tarde, enquanto ele trabalhava em sua área, um vendedor ambulante se aproximou dele e o cumprimentou. Ela perguntou se ele queria dar uma olhada em sua mercadoria, talvez houvesse um pouco de sorte para ele, mas ele recusou educadamente. Porém, ela insistiu e mostrou-lhe uma espada de aço que achou que poderia interessá-lo. Ela também notou a espada de cobre que ele carregava e comentou que parecia bastante antiga, embora ele nem tivesse percebido que a tinha com ele desde manhã. Ele explicou a ela que não tinha muito dinheiro, então não podia comprar nada, e ela entendeu. Então ele perguntou para onde ele estava indo. E ela respondeu que pensava em voltar à capital, passando pelas aldeias a leste. O Wolf avisou que nesta época do ano havia muitos demônios no leste, mas ela não parecia preocupada, pois eram simplesmente goblins. E embora seu cavalo já estivesse um pouco velho, ele tinha certeza de que suas pernas ainda eram fortes. Com isso ele se despediu e se preparou para partir. Mas Lobo não se sentia bem em deixá-la viajar sozinha pelo território dos monstros, então decidiu acompanhá-la até a orla da floresta. Ela garantiu-lhe que ele não deveria se preocupar, que ela estaria perfeitamente sozinha e também não tinha dinheiro para pagá-lo para acompanhá-la. Mas dinheiro não era o que importava para ele só queria acompanhá-la. Mais tarde, quando ambos entraram na floresta, ele percebeu que o ambiente estava estranhamente silencioso. E ele pensou que era uma questão de tempo até que algum demônio ouvisse o barulho da carruagem e os atacasse. Naquele momento ele ouviu algo, se colocou em guarda e se preparou para lutar. Um monstro saiu dos arbustos e não era outro senão um Bajolf, que imediatamente tentou atacá-los. O Wolf conseguiu bloqueá-lo no último segundo. Ele ficou atordoado, sem entender como poderia ver um lobo do vale ali se eles tivessem erguido uma barreira ao redor da cidade. Mas ele não teve tempo para pensar nisso, então disse à mulher para voltar correndo para a aldeia e avisar a todos sobre a situação. Ela hesitou, sem saber o que fazer, mas ele bateu no cavalo para fazê-lo correr e ela foi embora. Agora sozinho, ele foi capaz de se concentrar em conter o lobo. Em sua mente ele se lembrou da promessa que fez a Ramilia de não fazer nada perigoso. Mas ele sabia que teria que se desculpar mais tarde porque não iria recuar. O reencontro com o Bajolf começou e surpreendentemente o Wolf conseguiu resistir e bloquear todos os ataques da criatura. Ele também notou que seus movimentos eram um tanto lentos, o que lhe parecia estranho e por algum motivo ele conseguia vê-los com total clareza. Ele aproveitou essa vantagem e enfiou a espada na barriga do monstro coberto de sangue. Ele mal podia acreditar que tudo havia acabado tão facilmente, mas então ele viu que sua espada havia quebrado completamente. Enquanto Vashivou, embora gravemente ferido, levantou-se novamente para atacar. Lobo recuou e tentou se esquivar, mas escorregou no sangue e quase foi devorado, com as mandíbulas do lobo a centímetros de seu rosto. Porém, por puro instinto, ele deu um soco com tanta força que ficou inconsciente com um só golpe, e ele mesmo não entendeu o que diabos tinha acabado de acontecer. Mais tarde voltou para a cidade, onde a vendedora já havia avisado a todos e eles estavam preocupados. Ao vê-lo coberto de sangue, ela perguntou se ele estava bem e o que havia acontecido, ao que ele respondeu que estava completamente ileso. Ela começou a repreendê-lo, dizendo que isso não parecia nada certo e que ele não deveria agir de forma forte. Ele mudou de assunto e perguntou se ela sabia processar materiais de bestas mágicas, ao que ela respondeu que, embora não fosse sua especialidade, manipular materiais fazia parte de seu trabalho. Nesse caso, ele informou que havia um vagão morto no caminho por onde passaram e que, sendo uma fera mágica de classe C, valeria cegamente uma boa quantia de dinheiro. Para que ela pudesse contratar guarda-costas para si mesma, ela não queria aceitar, já que foi ele quem derrotou o monstro e também não faria sentido se ele não processasse. Mas ele não quis ouvir nada, virou-se dizendo que estava cansado e que iria descansar, deixando-a confusa. Mais tarde, de volta em casa, ele se lavou e começou a consertar sua espada, forjando uma nova folha. Feito isso, ele saiu para verificar o que exatamente havia acontecido. Ao chegar à borda da barreira, ele notou um buraco no campo mágico, o que explicava por que os monstros estavam chegando tão perto da cidade. Ele sabia que não poderia consertar sozinho, e pedir ajuda a Ramila não era uma opção, então decidiu informar a guilda e pedir ajuda. Falando em Ramila,
Ela pensou que já devia ter chegado na capital e então a cena mudou para ela ainda na carruagem olhando pela janela. Riley ressaltou que mesmo que ela continuasse olhando, ela não conseguiria ver a cidade de lá, mas ela não se importava com isso, ela apenas se perguntava se seu pai estava comendo bem e se ele trocava de cueca todos os dias. Leigh não acreditou e disse a ela que se ela continuasse pensando tanto em seu pai, não seria estranho se ela acabasse morta caso um monstro a atacasse de surpresa. Então ele percebeu que não deveria ter dito isso, porque isso só a deixaria mais preocupada, e ele se sentiu mal. Mas ela não ficou brava e garantiu-lhe que estava tudo bem. Além disso, ela já havia tomado precauções antes de deixar a aldeia e quando ele perguntou quais delas ela disse que havia aplicado magia de reforço corporal em seu pai. Isso deixou completamente chocado. Ele usou magia de fortalecimento físico em todo o corpo de um adulto. Ele ficou quieto por alguns segundos, processando o que tinha ouvido, e então disse a ela que mesmo que tivesse feito isso, as batalhas eram decididas mais pela habilidade do que pela força física. Mas ela respondeu com segurança que a maior força e habilidade de seu pai estava em seu coração. Nesse momento a cena voltou para Wolf, que caminhava vagarosamente quando de repente um homem misterioso apareceu na sua frente, com um olhar ameaçador, perguntou-lhe o que diabos ele estava fazendo ali. Wolf fez a mesma pergunta para ele. Ele rapidamente percebeu que o mago à sua frente estava usando um anel mágico e pensou que deveria ser um amplificador mágico. Enquanto isso, o mágico notou que Lobo estava vestido com roupas leves e sem cavalo, o que só poderia significar uma coisa, então perguntou se ele era da região e se tinha visto um lobo-bá por perto. Ele acrescentou que esta criatura estava devastando uma vila próxima e que recebeu uma missão da guilda para caçá-la. Bolt percebeu que a razão pela qual ele conseguiu derrotá-lo tão facilmente foi porque o monstro já estava enfraquecido. E ele disse ao mágico que já havia cuidado dele. A princípio, o mago não acreditou nele e perguntou qual era sua posição, ao que ele respondeu que era um aventureiro classe D, o que só aumentou suas suspeitas. Era difícil acreditar que alguém de rank D pudesse derrotar um Bajolf. Wolf então mencionou para ele que a barreira da área estava quebrada e perguntou se ele sabia de alguma coisa sobre isso, já que era por isso que muitos monstros que não deveriam se aproximar estavam atravessando. O mago respondeu que provavelmente a culpa foi dele e que um de seus feitiços deve ter atingido a barreira enquanto ele perseguia o monstro. Wolf entendeu que tinha sido um acidente e pediu-lhe que pelo menos reparasse agora, já que aquela barreira era vital para a cidade. No entanto, o mago recusou arrogantemente e em vez disso chutou a barreira, danificando-a ainda mais, comentando que o mago que ergueu aquela barreira devia ser inexperiente, pois ela não deveria quebrar tão facilmente. Isso irritou o lobo, que o confrontou, enquanto o bruxo respondeu que isso não importava, já que já estava quebrado de qualquer maneira. Mais importante era saber o que havia acontecido com o derrotado Wolf Valley, já que ele precisava levar seus materiais para obter sua recompensa. Wolf disse a ele que havia entregado os materiais a um comerciante conhecido, e isso deixou o mago furioso, gritando que ele não tinha o direito de fazer isso. Ele exigiu saber o nome do comerciante para recuperar os materiais por conta própria, mas Wolf se recusou a contar e a tensão entre eles aumentou. De repente, o mago lançou um feitiço sobre ele, e Wolf ficou surpreso ao ver que ele conseguia usar magia tão rapidamente, mesmo sem recitar um encantamento. O ataque atingiu e causou uma enorme explosão, mas quando a poeira baixou, Wolf ainda estava de pé, sem um único arranhão, deixando o mago completamente atordoado. Incapaz de compreender como ele resistiu a um feitiço de relâmpago de 4º nível, Bolt atacou-o em um instante, e o mago nem teve tempo de reagir antes de ser atingido pela espada. Ele começou a gritar, mas Wolf disse para ele não exagerar, que ele nem tinha cortado. O mago perguntou se ele estava tentando demonstrar compaixão, ao que ele simplesmente respondeu que não queria matar. Ele imaginou que devia ter uma família esperando por ele. Já que em algumas regiões era costume dar um anel como promessa de casamento e o que ele usava cegamente era que agora que o havia derrotado de forma limpa pediu-lhe mais uma vez que reparasse a barreira que havia quebrado e se pudesse fazê-lo. Ele prometeu que o deixariam em paz, como se nada tivesse acontecido. Ele entendeu perfeitamente que a culpa também era dele por ter vendido os materiais sem perceber que pertenciam a outra pessoa, e por isso pediu desculpas sinceras. O mago ficou um pouco surpreso ao ouvir algo assim dele. Curioso, ele perguntou qual era o nome dela. Lobo finalmente se apresentou, e o bruxo simplesmente sorriu, pensando consigo mesmo que se lembraria daquele nome, pois o homem à sua frente sem dúvida se tornaria um futuro herói da SSF. Enquanto isso,
Ramila finalmente chegou à capital real e ficou completamente pasma. Leila perguntou se era a primeira vez dela na capital e ela respondeu que na verdade era a segunda. Porém, na primeira vez ela estava tão ocupada com outras coisas que não conseguia observá-la adequadamente. Ele perguntou-lhe se pela primeira vez ela se referia ao julgamento, e ela disse que nunca tinha imaginado que o documento que escreveu iria pôr em causa os fundamentos do mundo. Deixando isso de lado, ela notou todos olhando para ela e não pôde deixar de se perguntar se ela era bem-vinda ali. Leila garantiu que sim e que, de fato, o próprio rei Mira a receberia pessoalmente. Ao ouvir isso, ela se sentiu aliviada. Mais tarde, ela chegou a uma mansão onde uma empregada começou a vesti-la para a ocasião. No entanto, ela não se sentiu nada confortável com a roupa, porque parecia muito marcante para ele. Leia lembrou de que ela iria se encontrar com o próprio rei, então era lógico que ela teria que se vestir adequadamente, embora ela argumentasse que isso não explicava por que ela foi empurrada para o banheiro assim que chegou. Sendo visto nu por quase 20 pessoas. Toda a sua aldeia não tinha nem 100 habitantes, por isso foi extremamente embaraçoso para ela. Leigh, por sua vez, apenas comentou que não precisava se preocupar tanto, que não tinha um corpo do que se envergonhar. Ela começou a se perguntar se algum dia se casaria se as coisas continuassem assim. Ele ficou surpreso ao ver que ela mencionou o casamento e chamou sua atenção, mas então ela esclareceu que não tinha intenção de se casar com ninguém além do pai. Nesse momento, a empregada apertou ainda mais o espartilho do vestido, pegando-a completamente de surpresa e fazendo-a gritar a plenos pulmões. Mais tarde, enquanto os dois caminhavam pelos corredores, ela comentou que teria preferido usar algo mais simples, como o que ele estava vestindo, e Leigh explicou que aquele era apenas o uniforme de trabalho dela. Ela perguntou se ela realmente teria que trabalhar com aquele vestido, embora é claro que não. Mais importante ainda, ele pediu que ela não fosse rude na frente do rei e ela garantiu que ele podia confiar nela. Finalmente, eles entraram na sala do trono, onde o rei da nação estava sentado no seu trono. Ele já sabia quem era Ramila e ela se ajoelhou diante dele, cumprimentando-o com elegância e apresentando-se como filha de Wolf, da aldeia de Nicola. Ele agradeceu por lhe conceder a honra e a oportunidade de realizar sua pesquisa e expressou sua mais profunda gratidão. O rei, porém, nunca tinha ouvido falar de um homem chamado Lobo, da cidade de Nicola. Então ele perguntou ao seu general, Seixas, se ele sabia de alguma coisa. O general sorriu com desdém e disse que também nunca tinha ouvido falar daquele homem. Na verdade, ele alegou que nunca tinha ouvido falar de uma cidade chamada Nicola. O rei ressaltou isso e disse a Seixas que ele não deveria zombar do pai da menina, pois supunha que ele deveria ser um homem corajoso por ter criado uma menina tão maravilhosa. Mas o general respondeu que não havia necessidade de pensar muito nisso e que tinha certeza de que provavelmente nascerá de algum macaco da montanha. Ele tinha ido até lá apenas para ver a suposta segunda grande heroína do mundo, mas ficou muito desapontado ao ver que era apenas um anão. Não só isso, mas ela começou a suspeitar se seu título de grande heroína era mesmo legítimo, e também comentou que seu pai, o Wolf de Nicola, ele era conhecido como um vigarista de sangue puro. Naquele momento, Leigh interveio para defendê-la, dizendo que a jovem à sua frente era uma verdadeira grande heroína, certificada pela guilda e por todo o reino. No entanto, Seth recusou-se a acreditar. Foi então que Ramila foi diretamente ao rei e pediu permissão para demonstrar seu poder diante dele. O rei concordou e perguntou como ele planejava fazer isso. Ao que ela respondeu que gostaria de ter um jogo-treino com o general Seixas. Claro, o general teve que aceitar e ela perguntou se ele estava disposto a fazê-lo. Seth sorriu e concordou em encará-la. Com isso, o rei deu-lhes permissão para continuar e disse que estava ansioso para ver do que era capaz. Ela, por sua vez, mal podia esperar para começar porque queria fazer com que o geral se arrependesse de ter chamado o pai de golpista. No sistema de classificação de aventureiro, aqueles da classe A eram chamados de transcendentes. E eram aqueles que completaram 10 ou mais missões em um ano e adquiriram pelo menos 2 feitiços de alto escalão e 10 ou mais feitiços de super rank. Acontece que, embora tanto o general Seixas quanto Ramila não tivessem participado de muitas missões, ambos atendiam aos requisitos de habilidades e feitiços, o que o colocou em um nível equivalente aos aventureiros da classe A. Na verdade, Ramila estava 2 escalões acima disso e era a grande heroína de escalão mais alto. E agora? Ele teria uma partida prática contra o mesmo general, Seixas. Enquanto ela e Leigh esperavam em seu quarto, ele explicou que o general era um guerreiro feroz que liderava um exército.
e que ele teria sentido cegamente seu orgulho ferido ao ser chamado de fraco por uma garota de apenas 15 anos. Ele perguntou se ela entendia em que situação ela havia se metido. Mas ela não ligou nem um pouco, pois a única coisa que a incomodava naquele momento era o vestido. Então ela tirou de repente e jogou no chão, farta dele. Quanto ao general, ela disse que não ligava para o orgulho dele. Que a única coisa que importava era que ele havia chamado pai de fraude. É por isso que ela estava determinada a destruí-lo e não ficaria satisfeita até que o fizesse. Lei perguntou se ele realmente achava que tinha chance de vencê-lo. Não importa quão alta fosse sua posição, no final das contas, Sesh ainda estava no auge e era um guerreiro muito mais experiente. No entanto, ela simplesmente respondeu que não via nenhum problema nisso. Lei concordou que com sua habilidade, ele poderia derrotá-lo com um golpe de magia. Então entendi por que ela não estava preocupada. Mas então ela disse que isso não seria justo e por isso decidiu que não usaria magia nessa luta, deixando-o completamente surpreso. Ele perguntou o que ele queria dizer com isso. E ela explicou que não estava planejando usar magia ofensiva ou de efeito de status nessa luta, mas fora isso, ela daria tudo de si. Com isso, ele pediu a Lei que lhe contasse tudo o que sabia sobre o general Seixas e seus pontos fortes. De volta com Wolf, ele estava fazendo suas coisas, colhendo alguns vegetais. Uma mulher se aproximou dele e percebeu que ele estava pensando na filha dela, então ela perguntou se ele achava que Ramila ficaria bem sozinha na capital real. Mas ele confiava plenamente que ficaria perfeitamente bem. Embora parecesse estranho vindo dele, sua filha era uma garota muito esperta, diferente dele, e ele tinha certeza de que ela entenderia sua posição e agiria de acordo. A mulher sorriu e disse que Ramila sempre deu o melhor de si em tudo, e ele concordou plenamente. Ela trabalhava mais do que qualquer um, e ele só esperava que mesmo agora ela estivesse dando o melhor de si. A cena voltou para Ramila, que por algum motivo sentiu que podia ouvir a voz de seu pai, embora é claro que ele não estava lá. Pensando nele, ele saiu e entrou na arena de combate. O general Seixas também chegou, com uma lança na mão. No entanto, ele ficou surpreso ao ver que sua oponente mal segurava uma espada de madeira, o que o irritou bastante enquanto ela permanecia ali com um sorriso confiante. Ele perguntou o que tudo isso significava e por que ela tinha uma espada de madeira se era uma feiticeira, ao que ela respondeu que fazia parte de sua estratégia. Ele a avisou para não reclamar depois do que ele estava prestes a fazer com ela, ou dar desculpas dizendo que ela não estava falando sério, e ela entendeu perfeitamente. Leile gritou de lado pedindo para ele tomar cuidado e não se machucar. Ela agradeceu pelo carinho, mas garantiu que ele não deveria se preocupar, porque, afinal, ela era forte. Com isso, os dois combatentes se posicionaram e se prepararam para a partida treino. A luta começou e Ramila atacou diretamente o general para atacá-lo. Mas é claro que ele bloqueou facilmente e tentou contra-atacar. Ela recuou rapidamente e se esquivou. Vendo a troca entre os dois, a multidão ficou animada. Enquanto Ashes percebeu que os golpes de seu oponente eram mais rápidos e pesados do que ele esperava. Ela começou a perceber que não era novata. Com isso em mente, ele lançou um ataque com sua lança. Ela se esquivou e os dois continuaram trocando golpes, o que incendiou ainda mais a torcida, enquanto Lei, que assistia de lado, começou a torcer por Ramila. Seixas ficou impressionado ao ver que conseguiria acompanhá-lo, mas não quis prolongar a luta e decidiu encerrá-la. Moveu-se com tanta velocidade que parecia ter se multiplicado, e lançou seu ataque chamado Corrente de Lanças da Morte Absoluta, atingindo-a de todas as direções. Mas quando ele olhou para trás, ficou surpreso ao ver que ela ainda estava de pé, sem um único arranhão. Incapaz de acreditar que uma garota pudesse evitar todos os seus ataques simultâneos. Ela se aproximou dele e vendo como ele se movia, percebeu que ele estava copiando seus próprios movimentos. Ele então o atacou usando sua mesma técnica, a corrente de lanças da morte absoluta, atingindo de todas as direções. A general caiu no chão enquanto permanecia de pé, e a multidão explodiu em gritos, torcendo por Ramilia. O rei interrompeu a luta ali mesmo, declarou a vencedora e elogiou-a por ter mostrado uma luta tão esplêndida. Ele disse que estava ansioso para trabalhar com ela e pediu-lhe que continuasse trabalhando duro por ele e por seu país. E ela se sentiu honrada em receber tal reconhecimento. Ele prometeu a ele que sempre se esforçaria para avançar em sua pesquisa. Depois disso, ela desceu da areia e Leigh correu em sua direção para abraçá-la. Apenas feliz em vê-la bem. Ela também agradeceu e admitiu que, se não fosse por seus conselhos e lições sobre o general Seixas, provavelmente teria perdido.
Enquanto eles estavam nisso, ele abordou o general e recomendou que ele tentasse transformar aquela técnica de 4 golpes em uma de 5 golpes, se ele trabalhasse um pouco mais. Ele acreditava que se desse meio passo para trás a cada golpe, conseguiria desferir um ataque adicional. E se ela conseguisse, ela pensou que talvez fosse ela quem perderia desta vez. Ela até se ofereceu para ensiná-la a fazer isso e, assim que disse isso, todos ficaram completamente pasmos, já que ela era apenas uma menina de 15 anos. O general perguntou quem a havia ensinado a manejar a espada e ela respondeu que foi seu pai. Então ele perguntou o nome dela, e ela disse que seu nome era Wolf, da cidade de Nikar, e que esperava que de agora em diante se lembrasse bem desse nome. O general não disse mais nada e saiu, enquanto Leigh se aproximou dela e perguntou se ela tinha certeza de que não queria mais despedaçá-lo. Ela respondeu que não era mais necessário. Ele já havia alcançado seu objetivo e agora o general Seixas jamais esqueceria o nome de seu pai. Leigh sorriu, percebendo que ela realmente amava muito o pai. Com um grande sorriso no rosto, ela também disse que sim, que o amava muito. Enquanto isso, na área montanhosa, vários dragões voavam pelo céu e se reuniram em uma montanha onde havia um enorme ovo. Eles se aproximaram para observá-lo e, de repente, ele começou a quebrar. De volta ao Wolf, como sempre, ele estava ocupado com suas tarefas diárias de coletar ervas. Depois de reunir o suficiente para preparar uma boa pilha de remédios, ele decidiu encerrar o dia e voltar. Ao chegar à cidade, ele notou que um grupo de pessoas estava reunido no mesmo lugar e pensou que talvez um comerciante viajante ou algo parecido tivesse chegado. Ele se aproximou e ficou surpreso ao ver que, de fato, era o mesmo bruxo que ele conheceu na floresta há poucos dias. O mago também o reconheceu, e ao lado dele estava uma mulher que de repente virou o cavalo e foi direto em direção a Wolf. Ele parou na frente dele e perguntou se seu nome era Wolf Midris. No início ele ficou bastante confuso e não sabia o que responder, mas depois confirmou que sim, era Wolf, e perguntou o que ela queria dele. Ela desceu do cavalo e começou a se desculpar em nome de seu subordinado, que lhe causou problemas outro dia, até se curvou diante dele para expressar suas sinceras desculpas, o que o deixou muito envergonhado. Disse-lhe que não era necessário, pois o incidente já havia sido resolvido. Na verdade, graças ao mago, a barreira foi reparada e a cidade estava segura. Mas ela continuou se desculpando, sentindo que, como sua superiora, era sua responsabilidade mantê-lo sob controle, e ela falhou nisso. Ele aceitou suas desculpas e pediu-lhe que levantasse a cabeça. Então ele perguntou o nome dela. E ela finalmente se apresentou como líder da guilda da Libélula Azul, Henri Lograparés. Assim que ouviu esse sobrenome, perguntou-lhe se, por acaso, ela era parente da família do arquiduque Rafir, e seu companheiro confirmou que sim. Seu nome era Hayad e ele era um espadachim do 2º ano a serviço da família Rafir. Ele informou a ela que Henri era na verdade a filha mais velha de Halo, que por sua vez era cunhado do rei Mia do reino de Excel. Wolf entendeu que a mulher à sua frente era uma princesa e imediatamente se ajoelhou diante dela. O que a pegou de surpresa e lhe disse que não havia necessidade de ser tão formal. Deixando isso de lado, ela ficou bastante intrigada com o sobrenome dele, Midris, e perguntou a Hayad se ele se lembrava de alguma coisa sobre esse nome. Lembrou que o sobrenome do pesquisador que recentemente receberá o título de grande herói também era Midris. E já que foi assim, Henri perguntou a Wolf se ele era o pai daquela heroína, ao que ele respondeu que sim, que Ramila era sua filha. Ela ficou surpresa ao ouvir isso, e então entendeu por que Dallas, o mágico que a acompanhava e que também servia sua família. Ela não tinha conseguido enfrentá-lo, de repente apertou sua mão e pediu-lhe que lhe ensinasse algumas coisas. Os dois também foram para um campo aberto e ela se preparou para lutar segurando um bastão de madeira. Enquanto ele ainda não entendia como eles haviam chegado àquela situação, mais importante ainda, ele perguntou a Hayad o que exatamente era Oi. Ele explicou a ela que eles eram na verdade um grupo de vigilância, já que as aldeias daquela área eram bem distantes de qualquer cidade com guilda e entre os 3 eles tentaram lidar com as missões de subjugação da melhor maneira possível. Com isso dito, Henri ligou para ele e disse-lhe para não se conter, para lutar com a intenção de derrotá-la. Porém, ele claramente não queria machucá-la, afinal ela ainda era uma princesa, então ele decidiu deixá-la ganhar alguns pontos. A luta começou, ambos se posicionaram e se prepararam para lutar. No início, Henri ficou parado esperando que ele desse o primeiro passo, e ele entendeu que ela queria que ele tomasse a iniciativa. Mas de repente, ela correu até ele e o atacou com a vara.
Ele nem teve tempo de reagir, surpreendendo-se com o quão bem conseguia ler seus movimentos e a precisão de seus golpes. Ela o bombardeou com uma enxurrada de ataques e ele ficou na defensiva, bloqueando o melhor que pôde, embora não conseguisse resistir por muito tempo, percebendo que ela era muito forte e tinha experiência em combate. Enquanto isso, Hayat disse a ele que a princesa era uma aventureira de nível B e que ele não deveria subestimá-la ou se arrependeria. O Wolf desejou ter contado antes, mas isso não importava mais, nem ele tinha tempo para pensar sobre isso. Agora que entendeu que seu oponente era poderoso, decidiu que não havia mais motivo para se conter. Em um instante, ele deu uma abertura e tentou atacar. Mas para sua surpresa, ela se esquivou do golpe. Então ele percebeu que o havia provocado intencionalmente. Quando ele estava prestes a atacá-lo pela lateral, ela disse que não estava batendo nele até deixá-lo sem sentido, mas que tudo fazia parte de sua estratégia. Ele moveu o manche e, pouco antes de pegá-lo, Wolf teve um flashback de uma situação semelhante do passado. Ele havia perdido uma luta contra Ramila. E ela se aproximou dele perguntando por que ele estava se contendo tanto. Ele tentou dizer a ela que isso não era verdade, que ela era incrivelmente forte. Mas ela ficou brava e gritou com ele que ele não tinha permissão para perder para ninguém. Ele riu dizendo que isso não era muito realista, mas ela não se importou. Com lágrimas nos olhos, ela disse a ele que ele era seu herói e por isso não poderia perder. Ele abraçou e prometeu que nunca perderia. Voltando ao presente, com essa lembrança em mente, ele parou o ataque de Henry antes que ele o alcançasse e finalmente liberou todas as suas forças, empurrando-a para trás e fazendo com que sua vara de madeira caísse de suas mãos. Ele respirou fundo para se acalmar e perguntou se ela estava bem, mas ela, pelo contrário, ficou completamente chocada e sem palavras. De repente, ela pegou a mão dele e, chamando-o de Lord Paul, pediu-lhe em casamento, deixando-o completamente confuso. A cena então mudou para o pai de Henry, Sr. Alologra Parés. Ele era o chefe da Casa Grão-Ducal de Rafares, que governava cerca de 15% do reino de Rechel. Além disso, administrou uma fazenda e 2 minas. Ele era sem dúvida um homem extremamente ocupado e justamente por isso gostava de fazer uma pausa de vez em quando naquele dia que planejava comer com a filha quando finalmente se sentavam juntos para comer. Do nada, ela disse a ele que havia um homem com quem ela queria se casar e perguntou se poderia levá-lo para conhecê-lo um dia. Isso pegou Halo completamente de surpresa e até a fez cuspir a bebida. Ele não conseguia acreditar que ela de repente estava falando sobre casamento e recusou categoricamente, mas ela respondeu que estava começando a não gostar que ele a rejeitasse sem sequer conhecer o homem. Ele se acalmou e pediu que ela lhe contasse os detalhes do cara por quem ela havia se apaixonado. Primeiro ele perguntou o nome dela e ela respondeu que o nome dele era Wolf. Claro que ela nunca tinha ouvido esse nome. Aí ele perguntou em que turma ele era. E ela respondeu que ele era um aventureiro classe D aposentado, mas que ainda era um homem muito forte. Seu pai a interrompeu imediatamente. Assim que ouviu a palavra aposentado, perguntou quantos anos o homem tinha, e ela respondeu que ele tinha 42. O pai dela perdeu a paciência, bateu a mesa e gritou que nunca permitiria que ela se casasse com um velho. Mas ela argumentou que, embora houvesse uma grande diferença de idade, ela tinha certeza de que poderiam superá-la com o clássico poder do amor. Seu pai estava prestes a enlouquecer, pois não era a primeira vez que algo assim acontecia com ele. Cada vez que ela via um homem mais forte que ela, ele se apaixonou perdidamente, e estava convencido de que se continuasse assim, um dia até traria um dragão dizendo, porque ele era mais forte que eu. Então lhe ocorreu uma ideia e ele mandou chamar Hayat. Ele perguntou sobre o status da mina sobre a qual havia pedido informações, e Hayat disse-lhe que ainda não haviam encontrado nenhum aventureiro de classe A ou superior que atendesse aos requisitos. Então ele tinha o plano perfeito. Perguntou a Henry se ele tinha ouvido falar sobre o recente incidente do dragão. Ela disse que sim, mas ficou surpresa por ainda não ter sido resolvido. Seu pai então propôs que, se o homem por quem ela se apaixonou conseguisse matar o dragão, ela não teria nenhum problema em convidá-lo para sua casa. Ela ficou animada, enquanto ele pensava consigo mesmo que não importava o quão forte Lobo fosse, não havia como ele derrotar um dragão inteiro. Mais tarde, junto com Riot Dallas, Henry foi procurar Wolf. No caminho, perguntaram como ele planejava convencê-lo a lutar contra um dragão. Porém, ela não estava realmente preocupada, pois tinha certeza de que ele aceitaria. Dallas notou que já havia se aposentado da vida de aventureiro. Portanto, as chances de ele concordar em lutar contra um dragão eram muito baixas e Hayat também achou que seria muito difícil convencê-lo. Ao ouvir os comentários dele,
Ela também começou a duvidar, mas só então lhe ocorreu uma ideia. Um tempo depois, Dallas correu até a casa de Wolf e contou-lhe que a princesa havia sido sequestrada por um dragão. Wolf ficou chocado ao ouvir isso e perguntou como algo assim havia acontecido. Enquanto isso, Dallas ficou ainda mais surpreso ao ver que ele realmente acreditou em sua mentira. Wolf decidiu entrar em contato com a guilda imediatamente. Porém, Dallas o deteve e disse que se demorassem, a princesa poderia ser comida pelo dragão, e por isso ele precisava de sua ajuda para resgatá-la imediatamente. A Riot acrescentou que não havia ninguém mais habilidoso do que ele nessa área, e é por isso que pediram que ele lhes emprestasse sua força para salvar Henry. A princípio, Wolf ficou um pouco confuso ao ver os dois baixando a cabeça para ele, mas ainda assim concordou em ajudá-los de qualquer maneira que pudesse. Os três chegaram ao local onde estavam os dragões e Lobo observou que havia pelo menos 12 presentes na área. Dallas deduziu que eles deveriam estar lá para se reproduzir. Mas o mais importante era que devia haver outra, uma mãe dragão que provavelmente estava escondida em algum lugar. Wolf comentou que também não viu Henry em lugar nenhum, e os dois inventaram uma desculpa, dizendo que ele devia estar perto e que cegamente ainda estava vivo. Wolf também esperava por isso, enquanto Dallas e Hayat já estavam exaustos de tanto mentir. Ainda assim, eles perguntaram o que deveriam fazer a seguir e, para responder, Wolf tirou o equipamento que trouxera consigo. Ele começou a preparar alguma coisa e quando lhe perguntaram o que ele estava fazendo, ele simplesmente disse-lhes para esperar e observar. Acendeu uma fogueira, misturou algumas ervas e jogou nas chamas, o que gerou uma fumaça espessa que fez todos os dragões presentes adormecerem. Dallas e Hayat ficaram absolutamente surpresos ao presenciar isso, incapazes de acreditar no que haviam acabado de conseguir, já que essas criaturas eram conhecidas por terem grande resistência a efeitos alterados. Dallas ficou muito entusiasmado e pediu-lhe que mais tarde lhe mostrasse como tinha feito e quais os ingredientes que tinha usado naquele medicamento. Wolf riu e explicou que ele mesmo aprendeu isso com um aventureiro. Mas ele prometeu que lhe daria a receita assim que a subjugação dos dragões terminasse. Dallas agradeceu e perguntou quanto ele cobraria pelas aulas. Mas Wolf o interrompeu imediatamente e disse que não havia como aceitar dinheiro por isso. Confuso, Dallas perguntou por quê, e ele respondeu que também havia aprendido esse truque de graça. Então não parecia certo cobrar por algo que ele mesmo aprendeu sem pagar. Ao mesmo tempo, pensou consigo mesmo que aquele remédio era na verdade uma versão adaptada de uma receita do livro que a mãe de Ramili havia deixado. E fiquei feliz em ver que funcionou bem. Com isso resolvido, os três decidiram seguir em frente. E enquanto faziam, havia uma pergunta que não parava de passar pela cabeça de Hayat. Como foi possível para um aventureiro de classe saber como derrotar um dragão? Dallas percebeu isso e perguntou o que se passava em sua mente, ao que ele não respondeu nada. Enquanto isso, Henry e seu pai observavam os três de longe, e ela perguntou se ele estava começando a gostar do noivo dela. Ele admitiu que ela parecia promissora e era muito mais capaz do que esperava de alguém que definhava na fronteira. Ao saber disso, ela ficou entusiasmada e perguntou se isso significava que ele já provava, porém ele gritou que ainda não era o suficiente já que só havia feito os dragões dormirem. Eu não tinha batido neles nem nada parecido. Com isso, ela voltou a se concentrar em observá-los, enquanto Henry respirava fundo e dizia a si mesmo que tudo ficaria bem, que Lobo sem dúvida conseguiria derrotar o dragão. Só então ele viu algo voando em direção a eles. Ele tentou ver melhor e, para sua surpresa, foi um enorme dragão que apareceu bem na frente deles. Enquanto isso, Ramila estava na mansão, parecendo entediada na varanda. Ela perguntou a Lacey se ela poderia voltar para casa agora e, chateado, ele disse novamente que não poderia. Porque ela devolveu todas as ferramentas e instrumentos de pesquisa que o país preparou especialmente para ela só porque não gostou deles. Agora, todos os superiores do Instituto de Pesquisa estavam de olho nela. Além disso, se descobrissem que ela estava de férias simplesmente porque estava entediada enquanto esperava pelo equipamento de laboratório que ela mesma havia encomendado, ele não conseguia imaginar em que problemas se meteria. Mas é claro que ela não se importou nem um pouco com isso e disse que estava muito preocupada com o pai. Lei não entendeu o porquê. Se ela mesma já tivesse empoderado ao máximo o pai em todos os aspectos possíveis. Porém, Ramírez esclareceu que não era isso que a preocupava. O pai dela sempre foi um homem incrível, e agora que ela não estava ao seu lado, ele estava preocupado que alguma mulher estranha aparecesse e o traísse. De volta com Wolf e os outros, os três chegaram à entrada da mina, e Dallas ainda ficou surpreso ao ver que os Viavers haviam realmente adormecido.
Ele elogiou Wolf por ser tão bom tanto em conhecimento quanto em combate. Apesar de ser apenas um aventureiro da classe lobo, por sua vez, ele também ficou surpreso, pois achava que seu conhecimento só vinha dos livros. Porém, ele percebeu que sua força física normal em combates recentes e sua incrível agilidade, mesmo que fosse reflexa, não poderiam ser apenas uma questão de mentalidade ou treinamento. Agora ele percebeu que apenas uma pessoa poderia fazer algo assim. Ela queria confirmar diretamente com ele, mas também entendia que, naquele momento, a vida de Henry era prioridade. Com isso em mente, ele sugeriu que continuassem em frente e procurassem pela princesa enquanto os Viver ainda dormiam. No entanto, tendo esgotado as desculpas, Dallas e Hayat finalmente confessaram a verdade para ele e explicaram o que realmente estava acontecendo. Ao ouvir isso, Wolf ficou muito surpreso ao saber que o próprio Grão-Duque havia solicitado que ele subjugasse um dragão. A Riot acrescentou que era exatamente por isso que eles tinham que completar aquela missão, caso contrário a jovem princesa ficaria muito triste. Então a Riot insistiu que eles tinham que matar o dragão pelo bem de Henry. E claro, agora que confirmaram que eram tantos, os dois estavam dispostos a dar-lhe todo o apoio. Como as coisas haviam chegado a esse ponto, Wolf concordou e sugeriu que, se quisessem fazer isso, deveriam começar cortando as caudas dos Viver. Viver eram feras mágicas especializadas em voo, mas justamente por isso seus movimentos em terra eram lentos. Em outras palavras, se eles conseguissem cortar a cauda que usavam para se equilibrar no ar, cairiam e nada mais seriam do que pedras em movimento. Além disso, perto da cauda, os Weber não possuíam receptores de dor devido à sua constante regeneração, o que significava que não sentiriam nada nem acordariam, facilitando muito a sua subjugação. Ambos concordaram e decidiram seguir esse plano. Dallas usou sua magia do vento para cortar as caudas, enquanto Raya teve que fazer trabalho físico e cortá-las com sua espada. Ao vê-lo, Hayat comentou o quanto tinha ciúmes das pessoas que sabiam usar magia, enquanto Dallas, por sua vez, o elogiou, dizendo que seu domínio da espada já era digno de uma classe alta. Só então, eles viram um Viver voando em direção a eles, carregando seu sopro de fogo para atacar. Dallas se preparou para contra-atacar, mas Lobo de repente saltou no ar e derrubou o Viver com um único golpe de sua espada, dividindo-o em dois e deixando-os completamente atordoados. Eles não podiam acreditar que ele havia conseguido cortá-lo perfeitamente ao meio com uma simples espada de bronze. Sem intenção de perder tempo lá fora, Lobo pediu que cuidassem das coisas lá fora enquanto ele entrava na mina em busca do dragão. Ao entrar, viu um ovo quebrado e percebeu que a mãe dragão já havia partido. Ele notou que o ovo ainda estava um pouco quente, o que o fez pensar que o dragão devia estar por perto, quando de repente ouviu um forte estrondo lá fora. Ele correu para ver o que estava acontecendo e, quando chegou, lá estava a mãe dragão, pronta para atacar. O pai de Henry, Sr. Halo, também veio correndo e gritou que Henry havia sido sequestrado. Confuso, Dallas perguntou a ele, ele não estava com você? Enquanto Hayat observava o dragão e via que ele realmente tinha Henry em suas garras. Alô relatou que ela havia sido capturada pela mãe dragão. Mas os detalhes não importavam na época, e ela implorou que salvassem sua filha. O dragão carregou seu sopro de fogo e Dallas deu um passo à frente para criar um escudo com sua magia do vento. Porém, quando o dragão lançou seu ataque, o escudo não aguentou e todos foram atingidos pelo fogo. Quando a poeira baixou, milagrosamente todos ainda estavam vivos, mas Hayat sabia que se isso continuasse, eles logo seriam aniquilados. Naquele momento, Lobo deu um passo à frente e disse-lhes que cuidaria de atrair a atenção do dragão, enquanto aproveitavam para resgatar a princesa. Ela também pediu a Dallas que acertasse seu rabo com um feitiço para fazê-lo perder o equilíbrio, e ele concordou sem questionar. Quanto ao Grão-Duque Halo, Bolt garantiu-lhe que não se deveria preocupar, que lhe prometeu que salvaria sua filha, a jovem princesa, deixando-o sem palavras. Num piscar de olhos, ele se lançou em direção ao dragão e os dois começaram a trocar golpes corpo a corpo. Enquanto o dragão estava distraído, Dallas aproveitou a oportunidade para atacar sua cauda por trás, conseguindo fazê-lo e irritando-o ainda mais. O dragão carregou seu sopro de fogo novamente, mas antes que pudesse lançá-lo, Lobo o atingiu com sua espada de bronze. Para sua surpresa, a espada quebrou mais uma vez, e sem saber mais o que fazer, ele decidiu continuar em frente mesmo assim. E usando toda a força que lhe restava, ele enfiou a espada quebrada na cabeça do dragão e o nocauteou. Enquanto isso, tanto o dragão quanto Henry começaram a cair do céu, e Hayat a pegou nos braços, conseguindo salvar a princesa.
Hayad olhou para Wolf, que estava parado sem um único arranhão, e não pôde deixar de se perguntar o que diabos ele realmente era. A cena voltou para Ramilha, que ficou completamente transtornada após sonhar que seu pai corria grande perigo. Confuso. Lake perguntou o que ele queria dizer com isso e, mais importante, lembrou-lhe que ele não deveria dormir no laboratório, já que tecnicamente era horário de trabalho. Ela insistiu que queria voltar para casa porque tinha um sentimento muito forte de que algo ruim estava acontecendo com seu pai, mas ele permaneceu calmo e a lembrou que ela não precisava se preocupar tanto. Porém, como ele o havia modificado perfeitamente, ela continuou a reclamar, dizendo que ainda não conseguia evitar a preocupação. De repente uma ideia lhe ocorreu e ela começou a recitar um feitiço. Lei ficou alarmado ao tentar adivinhar o que diabos ele estava planejando desta vez. De repente, uma luz brilhante encheu toda a sala. Quando ele abriu os olhos, ele olhou para Sokka ao ver que ela havia invocado uma relíquia sagrada como se não fosse nada. Mas o pior foi que ele imediatamente jogou fora, fazendo com que desaparecesse, o que só aumentou seu pânico. Ele perguntou onde diabos ele havia conseguido tal objeto e se ele realmente o havia enviado para seu pai. Ela orgulhosamente respondeu que sim, e ele ressaltou que ela deveria ter considerado como seu pai reagiria se uma espada sagrada caísse sobre ele de repente enquanto ele cozinhava, pois isso provavelmente o assustaria até a morte. Porém, ela simplesmente sorriu e disse que seu pai saberia exatamente como usá-la e o que fazer com ela. Além disso, ele colocou um feitiço para fazê-lo desaparecer assim que a crise terminasse, então não havia nada com que se preocupar. Enquanto Lacey estava pirando, a cena voltou para Wolf e os outros, e descobriu-se que a mãe dragão ainda não estava morta, ela estava lentamente começando a se levantar. Eles não podiam acreditar que ele ainda estava de pé depois de receber tal golpe. Bolt pensou que não havia como acabar com ela com a espada quebrada na mão. Ele desejou ter uma arma mais forte para poder fazer algo, e justamente naquele momento, a espada sagrada apareceu na sua frente. Ele não tinha ideia do que diabos estava acontecendo ou de onde tinha vindo, mas só de olhar ele sabia que com aquela espada você poderia ser o golpe final na mãe dragão. Então ele decidiu aceitar. Assim que a segurou, percebeu que embora fosse maior que sua espada de bronze, pesava menos que uma pena, e se perguntou se era algum tipo de espada sagrada ou demoníaca. Ele não tinha certeza se isso era um verdadeiro milagre ou apenas sua filha superprotetora entrando em seu negócio novamente. Mas o que ele sabia era que com isso poderia definitivamente derrotar o dragão. Mais uma vez, o dragão lançou seu sopro de fogo contra ele. Mas desta vez, Bolt balançou a espada e conseguiu devolver o ataque, fazendo com que o fogo atingisse a asa esquerda do dragão, deixando todos, inclusive ele próprio, completamente atordoados. Refletiu o sopro de fogo da mãe dragão. Os homens do Duque ficaram impressionados e começaram a torcer por ele. Henry correu até ele, aliviado por vê-lo bem, e perguntou o que era aquela espada que eles empunhavam. Ele respondeu que era um presente que havia recebido de uma deusa caprichosa, mas deixando isso de lado, ele disse a ela que ela deveria evacuar todos enquanto ele cuidava de distrair a mãe dragão. De repente os outros dragões também acordaram com toda a comoção. Porém, como suas caudas já haviam sido cortadas, eles se moveram muito lentamente e tentaram atacá-los com seu sopro de fogo. Mas Dallas conseguiu bloqueá-lo com seu escudo mágico. Enquanto isso, Henrique pegou emprestada uma espada de cavaleiro e garantiu ao lobo que não precisava mais fazer tudo sozinho. Ele ergueu a espada e ordenou que seus homens lutassem com todas as forças para cobrir as costas de Lobo. O Duque gritou com ele para derrotar a mãe dragão para o bem de todos, e claro, com a espada sagrada nas mãos, ele planejou fazer exatamente isso. A cena voltou para Ramila, que agora descansava em seu quarto enquanto comia alguns lanches. Lei perguntou se ele poderia lhe contar em detalhes que tipo de magia de aprimoramento ele havia usado em seu pai. Seu rosto finalmente se iluminou, encantada por alguém estar interessado em falar sobre seu pai. Ele perguntou a ela que tipo de fera mágica ela achava que seu pai poderia derrotar. E ela respondeu que um desse tipo provavelmente nem chegaria aos seus calcanhares. Ao ouvir isso, ele ficou preocupado e perguntou o que aconteceria se seu pai decidisse testar seus limites e acabasse ferido. Mas ela apenas riu e disse que não teria problema, pois o pai dela era muito forte, deixando-o sem palavras mais uma vez. Com isso, ela perguntou novamente se poderia voltar para casa, e ele recusou novamente. E então voltamos para Wolf. Durante a batalha contra a Mãe Dragão, ele perdeu uma mão, deixando todos completamente chocados. Naquele momento, ele entendeu que era assim que era lutar contra uma fera de classe superior, onde um único erro poderia custar um braço. Henry se preocupava com ele e queria ajudá-lo.
Mas ela e os outros estavam cercados pelos pequenos dragões e não tinham para onde escapar. O Wolf também percebeu que todos estavam em perigo. Mas ele estava perdendo muito sangue e sua visão estava começando a ficar turva. Mesmo assim, ele se recusou a desistir e continuou dizendo a si mesmo que, por mais desesperadora que a situação parecesse, ele teria que se levantar repetidas vezes, por eles e, acima de tudo, pela promessa que fez à filha. Ele gritou que não poderia morrer ali. Então algo extraordinário aconteceu. Seu braço amputado começou a se regenerar, deixando todos sem palavras. Hayat se perguntou se ele era imortal, mas Dallas reconheceu que se tratava de uma magia de recuperação temporária. Normalmente era um feitiço simples que servia para curar cortes ou arranhões aos poucos. Mas regenerar um braço inteiro era algo que nunca tinha sido visto antes. Wolf sabia perfeitamente que isso também era obra de sua filha e não pôde deixar de sorrir. No entanto, a batalha ainda não terminou. Agora que ele tinha o braço de volta, ele estava pronto para continuar lutando contra o dragão. Ele pulou no ar e se lançou sobre ele, mas o dragão rugiu alto. O mesmo rugido que o havia afetado antes, pois teve o efeito de paralisar por um tempo quem o ouvisse. No entanto, ele aprendeu com seu erro e usou sua magia de aceleração para aumentar sua velocidade, conseguindo acertar a mãe dragão com a espada sagrada. Finalmente, para acabar com tudo, ele enfiou a espada na barriga e cortou-lhe a cabeça. Com isso, a mãe dragão foi derrotada e Bolt permaneceu de pé. A espada sagrada desapareceu de sua mão, deixando-o um tanto confuso. Então, Henry correu em sua direção e o abraçou com força, feliz por ter derrotado o dragão, e como recompensa por tal feito, deu-lhe um beijo na bochecha na frente de todos. Mais tarde, Wolf chegou à mansão do Duque, pois Hayat lhe dissera que, como forma de agradecimento por derrotar a mãe dragão, o próprio Duque queria encontrá-lo em particular. Então ele fez questão de vestir sua jaqueta e calça mais bonitas, porém quando chegou percebeu rapidamente que comparado aos outros ele parecia um completo mendigo. Para piorar a situação, ele lembrou que havia esquecido de trocar a cueca. Nesse momento, um mordomo se aproximou dele e disse que poderia relaxar enquanto esperava pelo Duque. Então ele foi tomar banho e ficou impressionado com o quão grande era. Era quase do tamanho do banheiro público que ele costumava frequentar na capital, só que agora aquele lugar era só para ele. Ele estava começando a realmente aproveitar sua recompensa por derrotar o dragão. Mas de repente ele viu uma silhueta aproximando-se através do vapor e descobriu-se que era Henry, mal coberto por uma pequena toalha. Obviamente ele ficou nervoso. Desviou o olhar e perguntou o que ela estava fazendo ali enquanto ele tomava banho. Ela disse a ele que tinha ido lavar suas costas, deixando-o ainda mais chateado. Ele disse a ela que isso não era algo que uma princesa deveria fazer, enquanto pensava que se alguém os visse assim, poderia acabar sendo severamente punido. Mas ela foi gentil e disse que realmente queria fazer isso e perguntou se ele o estava incomodando. Instintivamente, ele respondeu que não. Mas ela interpretou de forma diferente e concluiu que ele lhe dera permissão para lavar as costas. Ele não discutiu mais e ela, feliz, começou a lavá-lo. Ela perguntou se ele estava gostando e ele respondeu que sim, que era bom, embora pensasse que já fazia muito tempo que ninguém lavava suas costas. Ele então perguntou por que ela estava fazendo isso, e ela respondeu que só queria agradecê-lo, que foi a única maneira que ela pensou em fazer isso. Ele garantiu que não era necessário, que com o tratamento incrível que ela recebia na mansão era mais que suficiente. No entanto, ela mencionou que também queria se desculpar por algo. E quando ele perguntou por quê, ela de repente escorregou no sabonete e caiu de costas. Ele ficou muito nervoso quando a sentiu em cima dele. Enquanto ela se desculpava repetidas vezes, ele disse a si mesmo que precisava manter a calma. Que seu adversário era uma jovem e, além disso, uma princesa. Mas ele não podia ignorar o fato de que apenas um tecido fino o separava. O que o deixou ainda mais tenso, mas ele se conteve quando ela se sentou e se cobriu. Ele perguntou se ela estava bem. Ela rapidamente se desculpou por tudo e explicou que, a menos que estivesse brandindo uma espada, ela tendia a ser muito desajeitada. O Wolf teve que dizer algo para quebrar o gelo. Então ele disse a ela que ela não precisava se preocupar, que na verdade as meninas eram mais bonitas assim. Funcionou e ela ficou muito feliz em ouvir isso. Nesse momento, uma empregada entrou e informou que todos os preparativos estavam prontos. Com isso, Henry se despediu dele enquanto ele ficava ali, com a mente em branco, imaginando o que diabos aconteceu. Mais tarde, ela finalmente conheceu o pai de Henry, Duque Halo, que lhe agradeceu por ter vindo lá para conhecê-lo.
Ao seu lado estava sua filha, a princesa Henry, muito elegante, e o Wolf não pôde deixar de olhar para ela e admirar sua beleza. É claro que seu pai percebeu imediatamente e chamou sua atenção, enquanto a princesa não conseguia conter o riso. O duque o parabenizou por derrotar a mãe dragão e prometeu que faria tudo possível realizar qualquer um dos seus desejos e dar-lhe o melhor tratamento possível. Bolt ficou um pouco sobrecarregado e disse que só fez o possível para ajudar a jovem princesa. Halo perguntou se isso significava que ele não queria nenhuma recompensa e ele gritou que sim. O duque ficou surpreso ao ver que era um homem sem ambições, e como era assim, fez um desejo próprio. Ele prometeu-lhe que, se estivesse em seu poder, tentaria cumpri-lo e descobriu-se que o desejo do duque era que ele trabalhasse para ele. Ele lhe garantiu que nunca o trataria mal e que até lhe pagaria um salário equivalente ao de um aventureiro de nível A. E isso também poderia conceder-lhe o estatuto incondicional de capitão, para que construir uma casa na capital deixasse de ser apenas um sonho. Bolt ficou sem palavras ao ouvir isso, mas depois curvou-se diante dele, antes de tudo, expressou sua sincera gratidão por lhe oferecer um contrato tão generoso. No entanto, ele se recusou a aceitá-lo. Ele explicou que já havia se aposentado como aventureiro e agora vivia pacificamente em sua aldeia, o que era mais do que ele poderia pedir e mais do que suficiente para ele. Henry tentou convencê-lo a reconsiderar. Mas ele se manteve firme e declarou que seu único papel agora era preparar um lugar para onde sua filha pudesse um dia retornar. O duque não discutiu, ficou surpreso com o quão teimoso ele era, embora ao mesmo tempo pudesse entendê-lo. Mesmo assim, ele pelo menos queria dar-lhe uma recompensa, pois acreditava firmemente que deixar seu benfeitor partir de mãos vazias mancharia o nome da família Rifaris. Diante disso, Bolt perguntou se ele poderia ajudá-lo comprando mercadorias do comerciante viajante que costumava visitar sua aldeia. Confuso, Halo queria saber o que isso aconteceria, e o Wolf explicou que havia recebido uma espada de aço daquele comerciante como agradecimento por salvá-la de um lobo do pântano. Ele tentou pagá-la inúmeras vezes, mas ela simplesmente não aceitou o dinheiro dele. É por isso que ela queria pedir ao Duque que a ajudasse financeiramente, mesmo que fosse um pouco. Halo riu e o Wolf o surpreendeu novamente ao ver que mesmo agora ele ainda colocava a felicidade dos outros acima da sua. Ele concordou em realizar o desejo dela e prometeu que compraria coisas suficientes daquele comerciante para deixar seu carrinho em perfeitas condições. Com isso, o Duque fez uma última pergunta para ele. Ele tinha certeza de que um dia o mundo inteiro conheceria sua força, e então ele saberia quem buscaria seu poder e pediria sua ajuda. Quando essa hora chegasse, eu queria saber o que faria. Wolf ficou em silêncio por um momento e Halo disse-lhe que esta seria sua tarefa pendente até que se encontrassem novamente. Quanto ao assunto principal, disse-lhe também que se quisesse a filha, poderia levá-la consigo. Lobo estava confuso, sem entender o que ele queria dizer, e foi Henry quem explicou tudo para ele. Ele disse a ela que a condição para se casar com ela era que primeiro ele provasse seu valor derrotando o dragão que vivia nas minas, e só então seu pai permitiria esse casamento. Ela se desculpou por mentir para ele sobre o sequestro e disse que se sentia muito mal com isso, mas ele simplesmente deu um tapinha na cabeça dela e disse que a única coisa que importava era que ela estava segura. É claro que mentir não era certo, mas agora que ele pediu desculpas, isso foi o suficiente para ele. Ao ouvir essas palavras, ela ficou um pouco emocionada. Então ela disse a ele que gostaria de vê-lo novamente algum dia. E ele respondeu que na próxima vez que ela visitasse sua aldeia, ela seria bem-vinda em sua casa. Ela prometeu que certamente o faria. Poucos dias depois, Bolt já havia voltado para casa e, ao acordar, ainda se sentia cansado de tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Mesmo assim, ele decidiu dar uma olhada nos campos pela primeira vez em muito tempo. Ele se preparou e saiu, mas então percebeu que um grupo de aldeões havia se reunido e se perguntou se alguém estava se movendo. Acontece que era a princesa Henry, com um martelo na mão, trabalhando em alguma coisa. Surpreso, ele perguntou o que ela estava fazendo ali, e ela respondeu que estava construindo uma casa ali mesmo. Até Rayad e Dallas foram com ela para ajudar. Wolf não conseguiu processar tudo isso e perguntou se ela iria morar naquela aldeia a partir de então, ao que ela respondeu que sim com entusiasmo. Dallas explicou que isso seria mais uma base para o grupo. Os Aoi, e que planejavam proteger as aldeias vizinhas. Era muito mais eficiente usar aquele lugar como base do que retornar à mansão do Duque repetidas vezes. Wolf ainda estava confuso e perguntou-lhes como o Duque havia aceitado tudo isso, mas ela lhe disse que seu pai lhe dissera que ela deveria aprender algo com o Sr. Wolf e tomá-lo como exemplo. Com isso, ela pegou a mão dele, com um sorriso brilhante no rosto,
Disse que estava ansiosa para trabalhar com ele de agora em diante.